Eu, se fosse você, já curti esse vídeo agora. Sério, deixa um curtir. Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto muito sério, muito delicado. Eu acho que é muito triste a circunstância em que esse assunto veio à tona, mas eu acho que é muito bom a gente falar sobre isso. Eu acho que as discussões, os debates, as reflexões que estão sendo feitas, elas são essenciais para que a gente amadureça e evolua enquanto sociedade, enquanto pessoas. Então, também quero falar sobre isso um pouquinho. Cultura de estupro. Existe cultura de estupro? O que é cultura de estupro? Foi o PT que inventou cultura de estupro? Não foi o PT. Sim, existe. É algo real, é algo que aconteceu em várias sociedades ao longo da história. Então, assim, antes de você falar uma merda muito grande como não existe cultura de estupro, eu recomendo que você estude um pouquinho, tá bem? Pega os livros de história, procura blogs de antropologia, procura a galera que tá sabendo falar sobre o assunto e vai estudar, porque isso existe, sim, existe desde sempre, desde que o mundo é mundo. Várias sociedades sofreram com a cultura de estupro e o Brasil não é uma exceção. Mas o que é a cultura de estupro? Cultura de estupro é acreditar que o estupro ele depende de algum comportamento da vítima. As roupas que ela usa, os lugares que ela frequenta, os horários que ela sai na rua, as companhias que ela tem, o jeito dela de ser, se ela usa droga, se ela faz uso de álcool. Qualquer uma dessas coisas, se é um fator determinante na cabeça da pessoa para que ela sofra um estupro, sim, isso é cultura de estupro. Quais são as características, então, da cultura de estupro? A culpabilização da vítima. Não interessa a roupa que ela estava usando, se ela estava bebendo, se ela queria no começo, depois ela não quis mais. Não interessa. Ela pode ser profissional do sexo. Se na hora que chega lá ela não quer fazer o programa, ela não quer fazer sexo, e o cara força mesmo assim, porque ele tá pagando, é estupro. Se você tá com o teu namorado e você não tá afim de fazer sexo, e ele quer transar, e ele te força isso de alguma forma, é estupro. Trivialização do estupro. Quando o estupro fica comum, quando fica natural, quando você se choca, você acha que é um absurdo, mas aquilo não te surpreende, porque você sabe que isso acontece. E isso acontece muito. Como, por exemplo, aqui na minha cidade, uma menina marcou um encontro com um cara pela internet, foi sair com ele, até então parecia ser um cara bacana, um cara legal e tal, acreditou e tal, saíram e tudo mais. Foram pra casa dele e ela não quis transar com ele. E ele estuprou ela. Depois largou ela num ponto de ônibus pra ela ir embora pra casa. Então, e aí todo mundo já cai em cima. Ai, mas você marca um encontro com um cara que você não conhece, um cara da internet, que não sei o quê. Tipo assim, e daí? E daí? Isso não tira, isso não coloca a culpa, a responsabilidade do estupro em cima dela. Outra característica da cultura de estupro é negar o estupro. É negar que aquilo aconteceu. É achar que aquilo não foi um estupro, não é caracterizado um estupro, quando claramente é um estupro. A partir do momento que a mulher fala, eu não quis e aconteceu, estupro. E a pior de todas é a recusa em reconhecer o dano causado por alguns tipos de violência sexual. Aliás, por todos os tipos de violência sexual. Existem danos que podem durar por anos e anos e anos, a vida inteira. A gente precisa começar a reconhecer que esse problema existe e ele precisa de atenção. Então, assim, que fique claro, o estupro, ele acontece porque o estuprador decidiu estuprar alguém. A responsabilidade é dele. Se a gente vai culpar alguém, vai culpar ele. Interessam as circunstâncias. Sexo sem consentimento é estupro, não é sexo. A gente vive numa cultura em que o deputado, que tá lá para representar o povo, vira pra uma pessoa e diz pra ela que não estupraria ela porque ela não merece. Ninguém merece ser estuprado. Se isso não é um exemplo claro da cultura de estupro em que nós vivemos, eu não sei mais o que seria de exemplo. A gente começa a olhar os números e aí a gente descobre que, por exemplo, em 2014, um estupro era cometido a cada 11 minutos, baseados de pessoas que de fato denunciaram. Só que a gente sabe que a realidade não é essa. As próprias pesquisas trazem que apenas 10% dos casos são denunciados. Se 10% dos casos são denunciados e isso reflete no estupro acontecendo a cada 11 minutos,
Quantas pessoas não estão sendo estupradas, não estão sofrendo violência e não têm voz para falar, não têm coragem de falar, porque elas sabem que vão ser julgadas, elas sabem que vão ser criticadas, porque essa é a nossa sociedade, essa é a cultura do estupro. A cultura do estupro não significa que a gente está cultuando a ideia de estupro, não significa que todo mundo é a favor, significa é apenas um reflexo da nossa sociedade. E é contra isso que a gente precisa lutar. Trovões. Então é isso, gente. A minha dica pra vocês é: estudem, leiam. Não acreditem em qualquer coisa que as pessoas estejam falando pra vocês. Até mesmo que eu tô falando aqui. Se você ficou curioso, se você acha que eu falei alguma besteira, pesquisa e me conta o que você encontrou. O que tá errado em tudo isso, todas essas informações que eu juntei, que eu pesquisei, que eu trouxe pra vocês. E a gente pode continuar discutindo de maneira saudável, respeitando a opinião do outro. Se você gostou do vídeo, deixa o seu curtir, comenta, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Me segue nas redes sociais, @Miriam e Laís, todas elas. E até!